Sejam bem-vindos a mais um CIMEPcast. Hoje estamos aqui com o Dr. Matheus Trócoli, da Defensoria Médica do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Seja bem-vindo, Dr. Matheus. Muito obrigado, Rodrigo. Um prazer estar com o senhor mais uma vez nessa mesa de conversa. Perfeito. Dr. Matheus, hoje nós vamos conversar sobre os direitos dos pacientes, os deveres também e as repercussões que isso tem para o médico, né? Isso mesmo, doutor. Na verdade, é um tema que está em voga, né? É um tema que vem sendo muito bem discutido, muito bem, na verdade, investigado, pelo menos pela classe, tanto dos advogados como também da população em geral. Diante do novo estatuto, eu acho importante a gente desenvolver sobre essa matéria. Perfeito. Direitos e deveres são importantes, né? Tanto para o paciente quanto para o médico. Eu queria entender quais são os desdobramentos desse novo estatuto para o exercício da medicina. Bom, doutor, desmistificando muito do que vem sendo dito, né, de maneira equivocada, em relação realmente à incipiência do estatuto que entrou em vigor agora 7 de abril de 2026, eu acho que um dos pontos centrais que a gente tem para colocar na mesa é que não há muito de novo no próprio estatuto, porque na prática, ainda que aos olhos de atos normativos infralegais, atos normativos próprios dos conselhos federais e regionais de medicina, do federal e dos regionais de medicina, já se discutia que o paciente tem o direito a uma zona de transparência, de acesso aos documentos que originariamente lhe pertencem, em que pese-se chamar de prontuário médico. Na verdade, o prontuário pertence estritamente ao próprio paciente. Questões de opção em relação à assistência, o direito ou não da assistência submetida intitulada por um estudante, e estudante sentido lato sensu, envolvendo o estudante na condição do residente, também, mesmo que enquanto médico graduado, naquela condição de estudante de uma determinada especialidade, se é ou não de interesse do paciente se submeter àquilo. Então, são das mais variadas detalhamentos se a gente fosse destrinchar o estatuto na totalidade, né? O que demandaria, inclusive, muito mais tempo de abordagem, mas o que eu posso passar em linhas gerais, doutor, é que não há muito novo, algo novo que venha a repercutir na prática da assistência médica. Entretanto, diante das discussões de bastidor, o que nós trazemos com maior ênfase é que agora os direitos do paciente sim estão chancelados em lei, mas os deveres também. A responsabilização do paciente mediante determinados atos de descumprimento das suas condições de deveres também estão chancelados em lei, o que gera uma segurança ainda maior para a classe médica. Eu acho que é um dos pontos centrais, doutor, que trago para o senhor, inclusive trago para a população em geral, também direcionado ao público-alvo médico, é que a gente não está aqui para dizer que é mais uma lei para tentar interferir na prática médica, mas sim um estatuto que também resguarda o profissional médico na sua atividade. Perfeito, em todas as esferas, né? Civil, criminal, ética, administrativa, né? Isso, a repercussão é mútua, né? E a responsabilização, a partir do artigo 22 do Estatuto, está adstrita toda essa possibilidade de resguardo. Então o senhor acha que a regulamentação desse estatuto foi um ato benéfico à categoria médica? Sim, ainda assim, ainda que com todos esses embaraços, sim. Porque o que nós tanto plantamos, doutor, inclusive em vários outros episódios que eu tive a honra de poder dividir com o senhor, em relação à qualificação no contexto assistencial geral, aquele médico que tem o cuidado com o prontuário, com o registro do consentimento, não só por um termo genérico transmitido ao paciente, mas um termo que esteja especificado ou devidamente esclarecido, até mesmo na explicação verbal cometida complementarmente pelo profissional médico no ato da sua assistência, não vai sentir interferências em relação ao contexto estatutário. Entendi, já era uma coisa que existia, né? Que no contexto médico fazia o consentimento, pedia para o paciente assinar o consentimento esclarecido, explicava para o paciente como é que seria o procedimento, disponibilizava o prontuário e agora foi regulamentado numa norma legal, né? Isso. O que, na verdade, a lei traz de adicionais no âmbito das capitulações de cada uma dessas funções, por exemplo, o termo de livre esclarecimento, né? Esclarecimento livre esclarecido, termo de consentimento livre esclarecido. Se tem, na verdade, a necessidade de se registrar no prontuário toda a conversa de preferência obtida de maneira complementar ao documento. Se pede que, na verdade, sejam utilizados termos de consentimento livre esclarecido especificados e não de caráter genérico, como muitas unidades de saúde ainda utilizam, na esfera exclusivamente administrativa, que o profissional médico parta pelo seu próprio termo, ao invés de se restringir tão somente ao contexto assistencial geral. Então, essas especificidades que o Estatuto traz, de uma maneira didática, numa linguagem simples, favorecem a prática médica em relação ao resguardo da sua própria defesa.
Entendi. E em relação a esse novo estatuto, como o médico deve se portar para evitar problemas futuros? O doutor, Se resguardar disso? um ponto muito importante, porque, na verdade, a gente volta a um discurso que ininterruptamente é trazido pela defesa, por exemplo, defesa no tocante aos processos propriamente ditos, mas aqueles que defendem e são comprometidos com a defesa médica, como nós somos, em nome do Sindicato dos Médicos, que é a qualidade de um registro qualificado do contato do atendimento. Todo tipo de oportunidade de respeito aos interesses do paciente, seja externados no âmbito da sua própria assistência, seja externado pelos seus familiares. Por exemplo, a gente chama a atenção das diretrizes antecipadas da vontade. É um tema que vez ou outra ele, testamento vital, né, tem essa discussão paralela. Tudo isso que foi consolidado no âmbito do estatuto traz ao médico a necessidade de explorar ao máximo o registro do prontuário médico em relação a todo o contato, nome de familiar que está envolvido naquela assistência, como está sendo desenvolvida a conversa, o que foi explicado antes da execução de determinado procedimento, juntando ao prontuário documentos que forem apresentados ao paciente, aos seus representantes ou familiares em relação àquela assistência, mostrando o prontuário qualificado, já permite ao médico uma grande defesa, um grande diferencial, que a gente chama, né, em sede de audiência, o médico que chega com um prontuário médico devidamente registrado e qualificado, ainda que dentro de uma escassez de tempo dependência, ele já tem uma vantagem técnica em relação ao que está sendo acusado. Então já é o ponto Perfeito. central. Pelo que eu entendi, vai ser um pouco mais trabalhoso, né? Isso, na verdade, é porque a gente sempre Fazer bateu na todo esse mesma tecla. registro, né? Isso. A gente sempre bateu na mesma tecla, né, doutor? Na verdade, mesmo na relação tempo-dependência, nos momentos de escassez, como eu uso de exemplo em muitas das aulas que presto em relação a essa parte médica, mesmo na porta de emergência, urgência e emergência de unidade pública ou privada de saúde, na relação tempo-dependência, o médico teria que registrar ao máximo o que puder, pelo menos em relação àquele contexto assistencial. Uma curiosidade, não é a minha praia, porque eu não faço atendimento em consultório. Sim. Pelo menos não para plano de saúde, enfim. Você poderia registrar o atendimento com a inteligência artificial para transcrever as orientações que você deu ao paciente? Perfeito. Nós podemos, inclusive, iniciar um assunto como esse, doutor, trazendo um pouco da resolução do Conselho Federal de Medicina a respeito da matéria, que sim, é possível, desde que ela seja um mecanismo acessório. A inteligência artificial utiliza-se, por exemplo, né, não vou denominar nomes, mas existem inteligências artificiais especificadas ao caráter da prática médica, que elas fazem as transcrições, né, da fala, Da propriamente dita, conversa. da conversa. Só que o profissional médico ficaria sob a incumbência da revisão desse conteúdo antes E o mesmo do paciente registro. Isso. também, né? E o paciente, na verdade, que é o ideal que nós orientamos nas consultorias Que ele jurídicas, também assine a revisão, né? isso, não só a revisão, doutor, como também um termo anterior. Se possível, que desde o ato do agendamento da consulta, o que a gente Autorize. chama, deixe autorizado e deixe cientificado do que vai ser utilizado o mecanismo de inteligência artificial. É, porque isso aí já ajudaria bastante, até porque pelo que você está falando, precisaria ser registrada a conversa, né? E Isso. com termos acessíveis ao paciente e não aqueles termos genéricos, enfim, com informações específicas daquele procedimento, daquele diagnóstico, enfim. Justamente. E é utilizado, na verdade, doutor, a inteligência artificial veio para ficar. Pouco provável que alguém consiga desconstituí-la no sentido de permanecer no mecanismo manual independente do uso acessório da inteligência artificial, e as unidades de saúde, já no cenário prático, principalmente privado, obviamente, né, pelo incentivo financeiro, já utilizam a inteligência artificial para transcrição. Perfeito. Sobre os deveres dos pacientes, liste aí alguns. Pronto. Nos deveres do paciente, na verdade, também tem um dever de informação, que é um dos principais. Na verdade, quando a gente fala, por exemplo, de um paciente que está numa situação crônica, no âmbito oncológico, por exemplo, um paciente que já vem nesse caminho, já vem nesse posicionamento, tem como um dever principal, na verdade, além dos respeitos gerais, um objetivo de apresentar um testamento vital como uma questão de caráter obrigatório. Agora, as diretrizes de antecipação da vontade, ela é um requisito obrigatório para determinadas gravidades de risco. O que é um testamento vital? Testamento vital é um documento em que, na verdade, o próprio paciente vai externar aquilo que ele realmente deseja ou não ser submetido, principalmente em estados de inconsciência, doutor. Entendi. Se quer ser entubado, se quer fazer um procedimento invasivo para, enfim, um procedimento mais
mais incisivo, mais contundente, Isso, mais invasivo. isso. Se vai haver o esgotamento das medidas terapêuticas para sua Antes dele ficar reversão. inconsciente, poder opinar sobre isso, né? Isso. E é um dos pontos de muita polêmica, doutor, porque agora a família não pode mudar. Se o paciente externou, seja por via documental ou verbal, aí mais uma vez eu falo, o profissional médico tem a incumbência de registrar a fala do paciente de maneira tempestiva, quando foi falado, na presença de quem foi dito a sua vontade em relação à eventual doação de órgãos, né, remanescentes, eventual não continuidade assistencial, cuidado paliativos, por exemplo, que é uma medida cada vez mais em voga em relação especificamente a esse cenário oncológico, né? E tudo isso, na verdade, estaria inviabilizado da família modificar os termos. E aí a gente recai, inclusive, em outros episódios. Daria mais segurança para o médico, né? Isso, com certeza. E a gente recai em outros episódios que a gente já conversou aqui, doutor, sobre aquela polêmica dos testemunhas de Jeová, Sim, transfusão sim. sanguínea. Então, assim, a gente recai nesse mesmo cenário positivado agora em uma lei recente. Se no testamento vital ele disser que quer tomar transfusão de sangue, a Isso. família não pode se opor. Inviabilizada se opor, E independente se o do médico processo fizer a religioso. transfusão, se a família entrar na justiça, o médico tem um testamento vital para proteger. Justo, tem um resguardo central para poder se defender. Então, assim, em resumo, doutor, né, ainda que a gente tenha, como disse, que destrinchar o estatuto, nós pontuaríamos várias questões colaborativas também para a imagem médica, no tocante aos deveres do paciente, um dever de uma informação transparente em relação ao médico, tanto em relação à sua condição física, como também em relação aos seus desejos, é um dos pontos centrais da política prevista a partir do artigo 23 do Código do Estatuto dos Novos Direitos do Paciente. Realmente, quanto mais transparente, eu acho que mais seguro vai se tornar tanto para o médico quanto para o paciente, né? Afinal, muitas vezes o paciente pode emitir alguma informação que seja vital na tomada de decisão, o médico toma uma decisão equivocada porque não teve a informação, às vezes é processado e aí ele pode dizer pode usar o estatuto para manifestar que o paciente foi que colaborou para aquele evento adverso e resguardá-lo mais, né? Justamente. Recentemente, eu até me deparei com processos na seara civil, então posso publicar minimamente algumas informações que dizem respeito já à nova aplicabilidade do Estatuto dos Direitos do Paciente em favor da figura do médico no tocante à especialidade de ginecologia e obstetrícia, em relação àquele contexto assistencial da cesariana a pedido nos últimos instantes de um trabalho de parto já no período expulsivo. Então, assim, nós já vemos desdobramentos positivos no âmbito do Estatuto na atualidade, haja vista que, em que pese ser um estatuto recente, ele não retroage, mas ele positivando aquilo que é de dever e de direito do paciente e dos profissionais envolvidos naquela assistência. Nesse caso da cesariana, foi especificamente o quê? Foi especificamente em relação a esse cesariana a pedido, já num contexto de plano de DILI, +2, +3, já no cenário em que a criança estava numa condição avançada, né? No período expulsivo. Aí muitas vezes, quando as contrações aceleram, quando a dor começa a aumentar, a mãe, né, tende a pedir a cesariana naquele momento com a justificativa de que é uma cesariana a pedido. E ali o profissional médico não precisa se restringir àquele contexto, desde que ele demonstre que uma manobra de Zavanelli, alguma manobra muito mais, vamos dizer assim, agressiva àquele contexto assistencial, geraria uma repercussão de devolução daquele feto e um risco ao binômio. Então ali estaria apoiado exatamente no dever de que a cesariana, quando do ato da triagem, fosse algo que fosse expressamente dito, se a mãe queria ou não continuar pelo normal ou fazer cesariana. Entendi. Então seria algo semelhante ao testamento vital. E isso, uma questão de Só que antecipação da vontade. a gestante deveria antecipar a vontade e não manifestar no momento em que aquela vontade, a colocação fazer aquela vontade dela seria inoportuno, né? Para o Justo. feto e para Naquele ela, contexto, né? é isso. Naquele contexto, na verdade, já foi justificado tecnicamente no processo judicial a inviabilidade e o risco iminente daquela conduta por simplesmente se tratar de um pedido intempestivo da gestante E naquela seria oportunidade. dever da mãe ter avisado antes, né? Isso, se tivesse realmente esse interesse, seja por meio de plano de parto, que é um documento também Agora muito eu utilizado entendi. pela dolagem, sabe? Em relação a essa diretrizes de antecipação da vontade, né? Em relação aos interesses da gestante naquele momento, o que no caso em concreto não foi utilizado, e no momento em que foi utilizado e não foi respeitado, por justificativas técnicas, foi-se invocado o direito do estatuto, do novo estatuto em relação aos direitos do paciente, contra o direito do profissional médico, na verdade, em invocar uma das principais obrigações do paciente, que é a O transparência. dever, né? Isso. Quer dizer, o paciente queria o direito, mas não queria o dever, Não né? queria respeitar o dever. E que gerou Ah, um direito para o profissional médico, né? é que foi bom. Isso. Realmente é interessante o médico se atentar para isso, para
Porque você conhecendo as regras do jogo, tem como você se proteger, né? Justo, é por isso que digo, o senhor traz um assunto, obviamente, né, de grande relevância e dentro de um cenário preocupante, porque ainda que a gente fale, certo, vai resguardar o profissional médico, o que é que ele vai precisar fazer? Ele simplesmente, entre aspas, né, vai precisar fazer um prontuário completo, como sempre precisaria para um prontuário, na verdade, resguardá-lo em qualquer circunstância, de sucesso ou insucesso em eventuais procedimentos, sucesso ou insucesso no âmbito assistencial ambulatorial, né? Se vai, na verdade, agradar ou não os interesses do paciente, mas sempre resguardado numa devida comunicação transparente e registrada. Perfeito, eu acho que nós já abordamos tudo que tínhamos para abordar. Doutor Matheus, o senhor gostaria de pontuar mais alguma coisa aqui, Doutor, nesses minutos finais? eu acho que como encerramento, um dos pontos elementares para deixar de reflexão para a sociedade em geral e até mesmo para a classe médica é que não venham a temer expressamente, na verdade, o que está posto como suposta, que na verdade é denominado como responsabilização dos descumprimentos dos termos do estatuto, né? A gente tem um diferencial porque o estatuto ele faz uma remissão expressa a uma normativa de 2014 que ela é instituída como direitos humanos. Então, em tese, o que está posto no estatuto ele é resguardado pelo mesmo contexto dos direitos humanos, certo? Só que muito tem sido dito, na verdade, com a tentativa de indicar para o médico que eventual responsabilização transpassa a esfera administrativa, penal, civil. Na verdade, o que tentou se emplacar em relação a esse discurso é como se o médico agora, se respondesse a alguma demanda por lesão ao estatuto, o médico estaria, vamos dizer Respondendo assim, por um crime contra a humanidade, contra a humanidade. o que Então, seria bem grave, né? isso. Mas dentro desse cenário, na verdade, doutor, o mínimo que tem interferido são em ações cíveis. Os advogados que patrocinam os interesses dos pacientes, tentam potencializar, vamos dizer assim, o dano indenizatório, reparatório, sob o argumento dessa influência da remissão do É um direito. absurdo, né? Querer comparar o médico a figuras como Hitler, Mussolini, que Justo. atentaram contra os direitos da humanidade, Com né? certeza. É mais uma Pol tentativa, doutor. Pot, Isso. É mais uma tentativa de criminalização da classe médica que nós estamos combatendo combatendo em todos com os toda a sentidos. força. Isso. E para finalizar, doutor, além desse ponto é que em nenhum momento o estatuto pede também que a gente gere uma medicina defensiva. Na verdade, o nosso interesse é que a medicina continue sendo praticada em uma questão qualificada para ambas as partes, desde que devidamente registrado com transparência. É isso aí, colegas. Mais uma vez, estamos abordando esse ponto aqui. Registrem bem no prontuário tudo que vocês fazem, o consentimento esclarecido, enfim. E agora, com esse mecanismo que é a inteligência artificial, fica a dica aí para vocês. Pois é, perfeito. É isso mesmo, doutor. Agora, lembrar que tem que pegar também o termo de consentimento do paciente, que vai ser feito a gravação daquela conversa e vai ser transcrito por uma inteligência artificial, né? Com certeza. Isso aí já pode ser um tema de um segundo episódio, doutor Rodrigo, se o senhor se me permitir, para discutirmos sobre a medicina. Obrigado, doutor Matheus. Foi ótimo o podcast. Tá de Muito parabéns aí. É isso. Obrigado aí, colegas, por terem assistido nosso podcast. Espero que tenham gostado e convido vocês para assistir o próximo. Um abraço a todos, até a próxima.